você é daqueles que acha que não tem que estudar gramática porque não é nem só cá a interpretação de texto? Bem, eu vim aqui dizer que você está errado. Oi, meu nome é Débora e eu vim ajudar você com aspectos linguísticos da língua portuguesa. E para a primeira aula de hoje eu vim falar de estrutura da palavra. Mas o que é isso? Peraí, vamos ver aos poucos. Primeiro eu quero que você analise essa palavra, pedrinhas. Isso, pedrinhas. E aí, ela tá no plural, no singular, no masculino, no feminino? Muito fácil, né? Primeiro a gente tem que abrir essa palavra em 4 partezinhas, ou em 4 morfemas. Morfemas a gente chama de unidade mínima da palavra. Esse in, a gente sabe que é um morfema que indica o diminutivo. O a é um morfema que indica que essa palavra está no feminino. E o s no plural. Para cada um desses morfemas a gente tem um nome específico. E é isso que a gente estuda em estrutura da palavra. O primeiro morfema da palavra pedrinhas é o pedre, esse P-E-D-R. Isso a gente chama de radical. Radical vem de raiz, é a origem das palavras. Quando as palavras têm o mesmo radical, quer dizer que provavelmente elas vêm da mesma origem. Mas como é que a gente sabe o radical das palavras? Tem uma diquinha muito fácil, muito simples. A gente vai pegar o substantivo livros e vai transformar em vários derivados. Por exemplo, livraria, livreiro, livrinhos, qualquer coisa que você pode imaginar que venha de livros. E aí a gente vai olhar qual parte desses substantivos está em comum. No caso é o livre, é o comecinho, L-I-V-R. Todas essas palavras têm a mesma parte em comum, ou seja, o mesmo radical. Muito fácil, né? Então tá, o radical é o primeiro morfema que vocês conheceram. Mas agora existem outros. E eu queria falar agora das desinências. Existe desinência nominal e desinência verbal, no caso de verbos. Vamos pegar a palavra pedrinha de novo. Eu falei do pedre, que é o radical. Agora a gente tem o in, o a e o s. Esses 3 morfemas que sobraram a gente pode chamar de desinência nominal. Um para indicar o diminutivo, o outro para indicar o feminino e o outro para indicar o plural. Na desinência verbal também é muito fácil, só que em vez de feminino, plural, ela também indica essas coisas, claro, ela também vai indicar o modo e o tempo e a pessoa que a gente está se referindo. Agora eu quero que você analise a palavra amáximos, esse verbo aí. A gente sabe que o an no começo é o radical. É só você fazer aquela regrinha, transforma amáximos em amei, sei lá, amor, qualquer coisa do tipo, e você vai perceber que essa é a parte em comum de todas elas. Então, é o radical. A gente tem o A, depois de amáximos, o amá. Esse A a gente chama de vogal temática. Mas guarda aí, vou falar dela depois. O SSE de amáximos está indicando o tempo, porque é com ele que a gente sabe que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Calma lá, que a gente vai ter uma aulinha só de tempos verbais para falar disso. E tem o MOS também, que é a última desinência verbal da palavra, e ela indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Aí a gente entra na vogal temática. Vogal temática é uma palavrinha que está ali só para juntar o radical com alguma desinência, seja ela verbal ou nominal. No caso de amáximos, aquele A está ali, mas ele não tem um sentido, a gente não consegue desvendar nada sobre a palavra com ele. Ele está ali só para fazer uma conexão entre os morfemas. A mesma coisa acontece em livros, por exemplo. A gente tem o livre, que é o radical, e o S, que é uma desinência que vai indicar o plural. E o O, apesar de você achar que pode ser uma desinência que vai indicar gênero, não, porque não existe livras, por exemplo. Só livros. Então aquele O só está ali para conectar os 2 morfemas. E é aí que a gente chama de vogal temática. Em estruturas da palavra, a gente também conhece os afixos, que são morfemas que a gente coloca antes ou depois de alguma palavra para alterar o sentido dela. Quando a gente bota o prefixo in na frente de feliz e fica infeliz, a gente muda completamente o sentido da palavra. E quando a gente bota o sufixo mente em felizmente, a gente muda completamente a classe gramatical da palavra. Então, prefixo a gente coloca antes e o sufixo a gente coloca depois. É claro que você pode botar um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo e formar, por exemplo, infelizmente. Ah, galera, vale acrescentar que às vezes a gente tem vogais ou consoantes temáticas só para
a gente ter um efeito sonoro mais bonito, digamos assim, na palavra. Por exemplo, em gasômetro. Gasômetro é a junção de dois morfemas, ou dois radicais nesse caso, com gás e metro. E a gente tem o O no meio, que só tá ali para fazer uma ponte, uma ligação, para ficar com um som mais bonito. Essa aula foi muito importante para a próxima aula que a gente vai ter sobre formação de palavras. Então, se você gostou desse vídeo e está assistindo pelo YouTube, claro, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Por enquanto é só isso. Tchau!